essa é uma questão que afeta a todos nós, a toda a economia, já que muita gente se liga mais na economia, às vezes, do que no próprio cidadão, e, obviamente, principalmente a nós, cidadãos, cidadãs brasileiras, porque nós estamos falando da gasolina, do diesel, do etanol, para quem tem carro, para quem afreta, quem tem caminhão, mas nós estamos falando também do gás de cozinha, do gás que todo mundo usa para cozinhar. A maior parte do Brasil não tem gás natural encanado em casa, como tem no Rio de Janeiro, São Paulo, cidades maiores. É gás de botijão. E isso também tem uma repercussão muito grande na população toda em geral. Então, o que está acontecendo? Deixa eu tentar explicar de forma bem simples. Nós tivemos uma pandemia que, você se lembra, fez com que o preço do petróleo chegasse até a um nível negativo. Teve uma época que o pessoal não estava conseguindo estocar petróleo em grandes lugares aí do mundo, em grandes estoques de refinarias e portos do mundo, e começaram a vender petróleo até por preço negativo, ou seja, pagar para tirar o petróleo do estoque, porque não tinha como armazenar e estava chegando mais. Isso porque a pandemia baixou o consumo de petróleo. As pessoas, durante um período, cumpriram a risca, o isolamento, e pararam de sair de casa. Os fretes, mesmo ainda continuando, diminuíram muito. A atividade econômica no mundo todo, imagina, o mundo todo desacelerou de repente e começou a sobrar combustível e petróleo nos lugares que produzem isso. Muito bem. A partir de meados do ano passado, as pessoas começaram a reaquecer a economia, já com os devidos cuidados. Muitos aí começaram a trabalhar mais praticamente normalmente, mesmo com cuidado, né? Aquela freada que a economia mundial deu passou a reacelerar. E agora, esse ano, mais ainda. A projeção de retomada da China, da Europa, de vários lugares, começou a projetar o preço do petróleo para cima. Então, o preço do petróleo subiu muito. Mas o que tem a ver isso com a gente aqui? Como é que isso afeta a gente? Afeta porque desde o governo Temer, desde a segunda metade do segundo ano do governo Temer, foi adotado no Brasil, pela primeira vez na história, uma dependência direta do preço da bomba, que você paga na bomba e do posto de gasolina em Caicó, com o preço internacional de petróleo. Então, o preço internacional de petróleo varia um pouquinho para cima ou para baixo, imediatamente há o reflexo na bomba do Brasil. Isso nunca tinha sido adotado pelo Brasil. Ninguém notou isso, mas desde Getúlio, passando por JK, por Jango, pelos governos militares, por Sarney, por Collor, por Itamar, por Fernando Henrique, Lula e Dilma, o preço do petróleo, o preço do combustível no Brasil, dos vários combustíveis que saem da refinaria, tinha um colchão de amortecimento. Ele não era totalmente desgarrado da oscilação internacional, mas tinha um colchãozinho de amortecimento chamado Petrobras, refinarias Petrobras. E por que a gente podia fazer isso? Porque a gente tinha produção e tem produção de petróleo no Brasil, feita em reais. Em 2006, nós alcançamos a autossuficiência em petróleo. Portanto, nós passamos a produzir petróleo em igual número, em igual volume ao que nós consumimos. O Brasil empatou o que consome e o que produz. Depois de muitas décadas de luta de todos os grupos políticos de esquerda, de direita, todos os governos brasileiros tiveram uma única unanimidade, um único consenso. O Brasil precisava produzir petróleo na quantidade que consome, para depender menos do petróleo e do combustível importado. Ora, o que faz o Temer e o Pedro Parente quando institui esse regime de paridade internacional? Ele nos submete ao preço de combustível como se a gente não produzisse uma gota de petróleo e não tivesse uma refinaria brasileira. A gente está atuando, a gente está pagando pelo combustível o preço da Holanda, o preço lá de Roterdã, lá da Holanda, que é um grande centro exportador e de trade de combustível, mais o frete de lá para cá, para ficar igual ao preço do importador para aqui. Essa política, meu querido Cida, está completamente equivocada. E antes que você vai perguntar sobre isso também, o presidente Bolsonaro falou da tributação, que a tributação que é alta.
não tem nada a ver com a tributação, porque a tributação de hoje é a mesma de 5 anos atrás, que é a mesma de 10 anos atrás. Então não tem nada a ver com o imposto. Você pode até mudar o imposto, melhorar o imposto, até sou favorável às propostas de simplificação do imposto do combustível. Mas ele não vai garantir que o preço do combustível caia. Porque o que está alto, o que está oscilando, sem controle nosso, é o preço internacional, é a componente base do preço da gasolina e do diesel nosso, que é o preço internacional do petróleo, ao qual o governo Temer nos submeteu e o governo Bolsonaro seguiu com a mesma política. Aí você pergunta, mas por que fazem isso? Alguns vão dizer, não, porque senão ninguém vai investir aqui em refinaria ou ninguém vai importar combustível no Brasil. E daí? Se nós temos as nossas refinarias, para que a gente precisa de mais investimento em refinaria se a gente já tem a Petrobras cobrindo todo o território nacional? Esse mantra, esse dogma de que todos os setores da economia precisam estar funcionando globalmente, está errado em relação aos combustíveis, porque nós temos tranquilidade, nós temos soberania e nós temos autossuficiência em petróleo, para que o setor de petróleo propiciasse vantagens para nós. Enquanto os outros estão pagando preço caro, a gente poderia ter amortecido um pouco esse choque, esses aumentos, e está hoje conquistando, inclusive, mercados para exportação. Então está sofrendo o agro, está sofrendo a indústria, está sofrendo o comércio, está sofrendo os serviços, estão sofrendo todos os setores da economia e está sofrendo o cidadão. Porque o cidadão, mesmo aquele que não tem carro, tem botijão de gás na cozinha de casa. Nós estamos todos submetidos a um preço internacional para agradar meia dúzia de importadores de combustíveis e para dar uma tese falsa de que vamos trazer investidores para refino no Brasil. É isso que está acontecendo. Senador, o presidente Jair Bolsonaro, nas falas que tem dito, ele diz que não pode intervir na Petrobras. É como que se jogasse muita culpa para cima da Petrobras por causa disso, do aumento dos combustíveis, e sempre afirma que não pode se meter na política adotada pela Petrobras para fazer aumentar o preço do combustível. Isso seria, portanto, então uma falácia dele? Olha, eu não digo que seria uma falácia. Eu não gosto do Bolsonaro, eu sou oposição a ele, tá, Sidney? Mas eu preciso reconhecer o seguinte: o presidente, ele tenta ser popular. Ele é um presidente, mesmo de direita, que tenta ter popularidade. Eu tenho certeza que nem ele mesmo acredita nisso que ele diz. Nem ele mesmo. Ele está sendo forçado por grupos de interesse que, por alguma razão, nós vamos descobrir qual é, estão fazendo o rabo abanar o cachorro, ou seja, pequenos grupos de importadores, como eu disse, estão manipulando a economia brasileira como um todo, impedindo a economia brasileira de se recuperar plenamente com esse combustível alto. E o presidente adotou um discurso que é repetidor, é como se fosse o papagaio desses caras. Ele diz: eu não posso intervir na Petrobras. De onde ele tirou isso? A empresa Petrobras é uma empresa estatal, é uma empresa mista, sociedade de economia mista, com controle do governo brasileiro. Quem compra a ação da empresa estatal Petrobras está comprando não porque ela seja melhor ou pior do que a Shell, ou que a ESSO, ou que uma startup de garagem. Está comprando para ser sócio do governo brasileiro, porque existe uma segurança nesse investimento. Quem compra a ação da Petrobras está comprando um investimento seguro. Investimentos seguros rendem menos do que investimentos arriscados, concorda? Investimento arriscado, você joga tudo ou nada numa ideia de um aplicativo, de um menino desse aí. Se ele der muito certo, você ganha muito dinheiro. Se ele der pouco certo, você ganha pouco dinheiro. Então você arrisca muito. É para investidores arrojados. Investimento em empresa estatal como Eletrobras, Petrobras, o cara quer segurança, o cara quer ter uma ação para vender lá na frente com um crescimento consolidado. Então ninguém vai deixar de investir na ação da Petrobras porque o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, o Fernando Henrique pediu para ela segurar o preço por um momento para beneficiar, para sair da alta especulativa e depois se compensar num outro período, vendendo um pouco acima por 2 ou 3 dias, ou 3 ou 4 dias, para se compensar daquilo. E não dá um lucro igual a qualquer empresa de petróleo internacional, mas cumprir o seu papel
social e econômico com a economia brasileira. Essa é a razão da Petronas, lá na Malásia. Essa é assim que funciona a Equinor, a estatal norueguesa na Noruega. Então, assim funcionam as empresas de sociedade e economia mista pelo mundo afora. Elas têm um papel misto de empresa de petróleo, mas também de favorecimento da base da economia. O fato de a gente produzir petróleo tanto quanto consome, a nossa autossuficiência de petróleo, não pode ser jogada fora, como se a gente não tivesse feito essa luta de 50 anos, para ter agora um pouco de tranquilidade de não estar submetida às oscilações especulativas do mercado internacional. Nós produzimos praticamente 100% do petróleo que nós precisamos. Nós fazemos trocas, compra e vende alguns petróleos, porque tem petróleo leve, petróleo pesado, então tem algumas combinações aí. A gente ainda faz trocas, mas volumetricamente nós já produzimos exatamente o que nós precisamos consumir. E nós controlamos o nosso câmbio, nós controlamos a nossa taxa de inflação, nós controlamos a nossa emissão de moeda, a nossa taxa de juros. Agora, a gente não controla um furacão que acontece em algum lugar, a retomada da economia mais rápida, mais lenta em um lugar ou outro. A gente não controla guerras e golpes lá fora. A gente não controla atentado terrorista em gasoduto lá na Nigéria. Então, como os países não controlam os eventos do preço do petróleo, por isso é que todos os países do mundo procuram a suficiência de petróleo. Nós chegamos nela e, quando chegamos nela, resolvemos jogar ela fora. E estamos submetendo agora o brasileiro a um preço sem precedentes, porque justamente pegamos essa pandemia e a retomada da economia, que nem começou ainda. Veja que eu falei de um aquecimento lento. Quando tiver todo mundo vacinado e a economia bombar, aí você vai ver preço alto mesmo. Então é preciso tomar cuidado com esse raciocínio, esse dogma que eu estou dizendo, de que não se pode interferir na Petrobras. Ele já está interferindo na Petrobras. Quer ver como? Hoje as refinarias da Petrobras estão produzindo 70% da capacidade. Sabe por quê? Porque o governo acha que é bom ter os importadores atuando aqui, porque ele acha que a Petrobras sozinha é ruim. Então, para deixar espaço para o mercado dos importadores, o governo mandou a Petrobras deixar as refinarias dela todas, em média 60% da capacidade. Elas não estão produzindo 100% da capacidade. Quem está fazendo a farra aí são os importadores de combustível. E em todos os países são agentes auxiliares, não são principais. Quando falta combustível num ponto do Brasil, você recorre a uma importação esporádica, eventual. Mas não é para ele estar importando o tempo todo diesel e abastecendo São Luís, o Amazonas, Belém, o Amapá. O preço de combustível mais barato do Brasil hoje está onde é no Amapá, que não produz uma gota de petróleo, não tem nenhuma refinaria. Faz sentido isso? Não faz. Senador, deixa eu perguntar, fazer uma pergunta para depois fazer outra, que é ligada. O Rio Grande do Norte produz o que exatamente de combustível, seja ele gasolina ou diesel ou gás de cozinha? O que é que o RN produz? O Rio Grande do Norte, desde 2010, é autossuficiente na produção de gasolina, de diesel, de gás de cozinha, que é o GLP, e em QAV ele é exportador. Então, em algumas correntes ele chega a ser exportador. Em alguns momentos ele exporta gasolina para os estados, exporta diesel para os estados. O QAV, que é o combustível de avião, é o querosene de aviação, a nossa refinaria Clara Camarão exporta para a maioria dos aeroportos das capitais próximas aqui. Fortaleza, Teresina, Campina Grande, João Pessoa, né? Tudo isso é abastecido, combustível de avião desses aeroportos é abastecido pela refinaria Clara Camarão. E o diesel, gasolina e o gás de botijão do nosso estado, e mais um pouco, interior do Ceará e tal, é abastecido pela refinaria de Guamaré. Portanto, nós somos autossuficientes em petróleo e nós somos autossuficientes em gasolina, em diesel, em gás de cozinha e exportadores de querosene de aviação. Essa é a importância que hoje tem a refinaria Clara Camarão para o norte do Nordeste, para essa região chamada setentrional aqui do Nordeste brasileiro. Então é muito importante a nossa refinaria, apesar de alguns dizerem que é pequena, ela foi sendo expandida ao longo do tempo. Em 2009, quando nós inauguramos, eu era o secretário de Energia que inaugurou essa refinaria. Eu fui atrás dessa refinaria, como poucos, briguei muito para ela sair.
Briguei muito para ela sair. Tinha gente até dentro da Petrobras que não queria que ela saísse. Nós juntamos as peças lá, unidade de diesel, unidade de gasolina, nós fizemos um projeto para transformá-la numa refinaria unificada. Ela virou, o presidente Lula veio aqui inaugurar em 2009, não teve sacanagem, não teve lava-jato, teve picaretagem nenhuma lá, tudo certinho, e ela hoje é o que é, né? Ela está aí em torno de 45 a 50 mil barris dia de processamento, com licenciamento já para processar 60. E o projeto da expansão para 100 mil barris dia. O problema é que a nossa produção de petróleo também caiu, né? Então agora, se fosse o caso, nós teríamos que importar petróleo de outros estados para poder fazer ela girar a 100 mil barris dia, porque a gente está produzindo menos de 40, né? Senador, mas, enfim, nós temos estrutura aí para nos abastecer tranquilamente. Esse combustível que é consumido aqui, que é produzido, aliás, na Clara Camarão, gasolina, diesel, gás de cozinha, ele é consumido pela população do Rio Grande do Norte, ou o que chega, sim, por exemplo, nos postos de combustível daqui do nosso estado, vem de outros estados? Não. Normalmente, veja, isso, como a Petrobras é uma só, e esse que é a beleza do modelo das refinarias da Petrobras, é que eles complementam, na maior parte das vezes, o que é produzido no Rio Grande do Norte fica no Rio Grande do Norte. Quando há alguma necessidade de despachar alguma coisa daqui para o interior do Ceará ou para o interior do Piauí, e falta, por exemplo, ali em Bahia Formosa, que é mais perto da Paraíba, aí o pessoal do sul do estado passa a receber um pedaço do terminal de Cabedelo, às vezes do próprio caminhão, vem caminhão do Cabedelo para ali. Mas é uma organização de compensações, você nunca fica desabastecido, você manda um pedaço de Guamaré Crato e ao mesmo tempo compensa um pedaço de Cabedelo para Bahia Formosa ou para Canguaretama, por exemplo. Então, mas isso são coisas excepcionais. Normalmente, o que se pode dizer, em regra geral, é que a nossa refinaria, ela sim abastece o estado volumetricamente de forma satisfatória. Ela atende a todo o consumo do estado e ainda sobra. Estou dizendo que exporta pedaços, tem períodos que a gente está exportando gasolina, diesel, e consistentemente a gente exporta querosene de aviação, que a gente produz muito mais do que o nosso aeroporto dá conta de usar. Então, querosene de aviação é um grande produto da nossa refinaria, uma refinaria muito refinada, de fato, sem trocadilhos. É uma refinaria que tem uma complexidade ligada para produzir correntes leves, diesel e QAV, querosene de aviação, que é um combustível muito caro, refinado mesmo, né? Mais complexo de produzir. Então, houve uma decisão de Estado na época de fazer a refinaria. Como ela processa o nosso petróleo potiguar, é um petróleo leve, é um petróleo fácil de refinar, a nossa refinaria foi calibrada para produzir um produto mais nobre, a palavra que eu queria usar é nobre, que é o QAV, que é o querosene de aviação, que é um combustível muito fino, muito difícil de produzir. Então, nós temos essa especialização, mas a gente produz diesel, gasolina e gás de cozinha em quantidades para abastecer o estado. Senador, eu fiz essas perguntas todas porque a semana passada a gente ouviu o pessoal do Singás aqui do RN, eles falaram que uma coisa, eles tinham certeza que uma coisa que eles acabaram identificando, que é o frete para se levar combustível de um lugar a outro, acabava fazendo com que o valor final fosse aumentado. Mas se nós temos aqui no Rio Grande do Norte uma produção que ela é capaz de abastecer o nosso próprio Rio Grande do Norte, os fretes não poderiam ser tão caros ou não poderiam ser aquilo que faz com que o valor do combustível, no valor final, pudesse ser aumentado. Do seu ponto de vista, o frete também encarece? É uma opinião sua também ou não? Olha, não, o frete é um frete médio rodoviário, porque você traz da refinaria, você não pega cabotagem nenhuma, os terminais raramente, como eu disse, quando você traz de Cabedelo, você também vende de caminhão, né? Você vende Cabedelo para cá, caminhão, e de Guamaré para qualquer ponto do estado também. Então, o que você pode ter, o que acontece às vezes é que o mercado é menor do que em geral, outros têm mais escala, né? O Ceará, por exemplo, um mercado como a Bahia, né? E os afretadores aqui têm um número menor de opções.
Então eles colocam o preço com uma condição melhor, fazem um preço melhor para eles. Então, ocasionalmente, você pode ter um frete menos competitivo, mas eu não diria que isso é o grande componente de alta de preço, não. Volto a dizer, a alta de preço é nacional e ela está atrelada diretamente à base do preço, que é o preço internacional do combustível que a Petrobras está aplicando na porta de refinaria sem necessidade. Ela poderia estar trabalhando um amortecimento dessas altas para aliviar um pouco a barra para nós. Afinal, esse é o papel que eu, pelo menos, defendo para a Petrobras. Senão, não faz sentido ter Petrobras. Se ela for para atuar igualzinho a uma Shell, a uma ESA, a uma Ipiranga, a uma empresa privada, só para dar dinheiro para os acionistas, qual é a razão de você manter uma estatal? É melhor vender logo. Então, faça logo, tenha coragem de propor a venda, o Congresso analisa lá, privatiza logo a Petrobras, porque não é para ter o benefício de uma empresa estatal que segura um pouco, que amortece essa diferença de preço lá fora, que é especulativa, que depende de cada economia, que está fora do controle da gente, o Brasil não pode controlar esses fatores externos. Então, se não é para você fazer isso, não serve para nada, né? É a visão que esse pessoal tem. Eles querem levar para um dia a população acreditar, olha, Petrobras virou uma empresa privada, atua como empresa privada ou empresa internacional. Então ela não pode ser submetida a controle do governo. Portanto, ela pode ser vendida. Esse é o raciocínio que o pessoal quer levar. E eu duvido que o próprio Bolsonaro concorde, volto a dizer. Bolsonaro, pelo menos até ontem, que eu conhecia, inclusive lá do Rio, porque você sabe que nasci no Rio e vim para cá há 20 anos atrás, mas na época que eu era adolescente, Bolsonaro já era candidato a vereador lá, o Bolsonaro da praia de Copacabana, fazendo campanha. E ele sempre foi um cara nacionalista. Militar, de baixa patente e tal, mas aquele cara popular, né? Aquele cara que queria proteger o Brasil. Eu agora realmente custa entender, e tenho dito isso a alguns, falo com o ministro Almirante Bento, também, que é um militar e é um cara de bom nível, eu tenho uma boa relação com eles. Digo, Almirante, não é possível, não estou acreditando. Eles ficam mudos, eles não falam nada. Eles sabem que estão sendo trollados, literalmente atropelados, por argumentos que não fazem o menor sentido. O país que chegou ao suficiente, né? Senador. O Lula que fez paciência, o Lula só começou o trabalho já tinha sido feito de vários governos. Nós chegamos ao suficiência no governo Lula por mérito de furar o pré-sal, por muitos méritos do governo Lula, mas ele terminou o processo, chegou no governo dele. Agora, isso não é uma obra a se destruir, não é só porque o Lula chegou ao suficiente, então agora eu vou jogar o suficiente a fora. Então, para terminar, eu queria só explicar a questão do tributo, porque isso é uma coisa que está rebatendo muito na rede. As pessoas falando que o imposto no Brasil que é alto. Senador, e o próprio presidente Bolsonaro desviando. Sim. Eu ia justamente perguntar sobre isso e sobre o valor cobrado no estado da Paraíba, né? Eu recebo inúmeras mensagens aqui de pessoas que dizem, por que na Paraíba a gasolina é mais barata do que, por exemplo, Caicó. Caicó fica na divisa com o estado da Paraíba, bem pertinho aqui da divisa, né? Aí você passa para o estado da Paraíba, lá, aqui a gasolina tá 4,50 hoje, mais ou menos, né? Tá 5, aliás, desculpe. 5,19. Aí você passa aqui para o estado da Paraíba, na cidade de Santa Luzia ali, naqueles setores ali, é 4,40, 4,50, uma diferença gigantesca, né? Vocês já identificaram essa questão? Por que isso acontece? E por que dessa situação da tributação aí? Sidney, isso vem da mesma distorção que eu acabei de descrever. Quem produz petróleo no Brasil, com essa política equivocada, está sendo penalizado. E quem não produz está sendo beneficiado. Porque a Paraíba não produz uma gota de petróleo. E não tem uma refinaria no território dela. Como é que ela tem um produto mais barato? É o que eu mencionei do Amapá também. O Amapá está lá longe, lá em cima. Não tem uma refinaria, não tem uma gota de petróleo, tem a gasolina mais barata do Brasil ontem. O que acontece? Como a Petrobras está sendo obrigada pelo governo, isso é importante dizer, porque ele diz que não está interferindo, mas está interferindo para mal. Não está interferindo para bem, mas para mal pode. O governo obrigou a Petrobras a praticar preço internacional, paridade internacional. Então, na porta da refinaria,
A Petrobras é obrigada a vender pelo preço lá de Roterdã, em dólar, mais o frete de Roterdã para Santos, ou para Cabedelo. Olha só, então nós estamos pagando, a Petrobras está praticando, para poder competir, dar espaço para o exportador, ela está praticando um preço mais alto do que na Holanda, porque tem o frete da Holanda para cá, tem que botar também. Aí o importador, o cara que é trade mundial aí, que tem milhões de diesel aí rodando para tudo para baixo, que entra tudo que é país aí, para tapar buraco, achou no Brasil o paraíso perfeito. Opa, achei um país que produz petróleo próprio, tem refinaria própria, mas deixa elas metade desligadas para eu entrar e ainda bota o preço internacional mais um frete para eu poder chegar com o meu mais baixo. Resultado, o importador que usa o Porto Cabedelo está trazendo petróleo, petróleo não, mas combustível mais barato da Petrobras. Por isso que na Paraíba, que não produz uma gota de óleo, tem um preço mais barato do que no Rio Grande do Norte. Então isso está errado, isso está premiando quem importa combustível. Tem alguma coisa por trás disso, nós vamos investigar, nós vamos ver por que estão favorecendo esse pessoal. Porque esse pessoal tem mais privilégios do que a própria estatal de petróleo. Por que a estatal de petróleo tem que ser freada no seu objetivo social e econômico de ajudar o país para dar espaço para especulador e para importador de combustível? A explicação é essa. Tem o imposto em cima, tudo bem, mas o imposto ele é um percentual do preço base. Se o preço base estiver alto, estiver oscilando em dólar a tempo real, o percentual que vem em cima vai influenciar em cima, mas vai influenciar na proporção do que está embaixo. A tributação da gasolina hoje no Brasil é 44%, 45%. A tributação do diesel, que é subsidiado, o frete brasileiro é majoritariamente rodoviário, é em torno de 25%. Lembrando que diesel é um produto mais nobre que a gasolina, custa mais caro para produzir. No entanto, ele é mais barato porque ele é subsidiado. O preço bom, digamos assim, essa tributação no Brasil, eu disse 45% na gasolina e 25% no diesel, é baixa comparado com outros países grandes como o Brasil, economias grandes como as economias europeias. Lá, o imposto chega a 80% em cima do combustível. Na Alemanha, 80%, na França, 75%, 76%, na Inglaterra, a mesma coisa, Espanha, Portugal. Todos esses países tributam pesadamente o combustível porque ele é fóssil, porque ele é não renovável, custa caro para o país por ter aquilo que não produz, e ainda por cima é fácil de tributar, porque você paga na bomba ali, não tem como muito, né? A sonegação é muito controlada, embora no Brasil não seja, mas lá é. Então, é um tributo bom para os estados, para os países, eles usam muito esse tributo, é normal pagar imposto na gasolina e no diesel. O que uma época o presidente propôs é completamente absurdo. Ele virou para, há um tempo atrás, não foi agora, nessa alta, foi na outra, ele vira para a imprensa e diz assim: se os governadores zerarem o imposto deles, eu zero o meu também. Isso é a maior estupidez do mundo. Imagina, seria o único país do mundo que não teria imposto sobre combustível fóssil. Combustível fóssil, não renovável. Seria o único país do mundo que não ia tributar combustível fóssil. Para quê? Com que utilidade? Para proteger o importador de combustível, para ele ficar numa boa? Não faz sentido. Então a tributação não é o caso. Nós vamos trabalhar no projeto que está sendo proposto até pelo governo para, eu acho até positivo, para melhorar a incidência do ICMS, tornar ele em moeda e não em percentual e tal. E tudo é interessante, do ponto de vista da sonegação. Mas do ponto de vista de reduzir o preço do combustível, não vai ajudar. Porque não é a tributação que é o vilão. O vilão é o preço internacional aplicado no país autossuficiente.